Então vamos lá, pessoal, retomando a nossa aula. Aqui, para vocês, eu trouxe um exemplo de potencial de ação da célula cardíaca. Lá na nossa aula de músculo liso, eu trouxe para vocês o conceito de período refratário. E eu falei para vocês que todo potencial de ação, ele possui um período refratário. O que é esse período refratário? Olha, o que é esse período refratário? É o período no qual não se pode reexcitar uma fibra, tá? Um músculo. Não se pode gerar um novo potencial de ação, portanto. Entretanto, esse período refratário ele é subdividido em período refratário relativo e período refratário absoluto. Esse aqui é o período refratário absoluto, esse aqui é o período refratário relativo. O que é isso, Enzo? O período refratário absoluto, o próprio nome já diz, é absoluto. Então, independente do estímulo que essa fibra receber, independente desse estímulo, ela não irá gerar, durante esse período, um novo potencial de ação. Certo? Já o período refratário relativo, ele é o seguinte: dependendo do estímulo que essa fibra receber, ela consegue gerar um novo potencial de ação. Por quê, pessoal? O período refratário ele ocorre por conta que essa célula está em processo de repolarização. O que é esse período refratário no gráfico? Né? O período refratário é isso aqui, ó. Então, é o período no qual a célula está repolarizando. Se ela está repolarizando, subtende-se que ela não quer receber um novo estímulo, ela quer voltar para o estado de repouso. Ou seja, por conta disso, independente do estímulo que essa célula receber, ela não consegue despolarizar novamente, né? Porque ela está querendo voltar para o estado de repouso. Porém, percebeu-se que esse período refratário ele é subdividido em período refratário absoluto, que é essa porção aqui no gráfico, e período refratário relativo, que é essa porção aqui no gráfico. No período refratário relativo, dependendo do estímulo que a célula receber, ela gera um novo potencial de ação. E isso está ocorrendo aqui, ó. Eu trouxe bem aqui no gráfico para vocês. Essa célula despolarizou, repolarizou e no finalzinho da repolarização, que seria o período refratário relativo, ela recebeu um novo estímulo, que foi um estímulo forte, gerando um novo potencial de ação, mesmo antes dela retornar para o estado de repouso. Foi gerado esse novo potencial de ação, chamado de contração prematura precoce. Então, a célula cardíaca ela tem essa característica, ela tem esses períodos refratários, né? Se você tentar estimular a célula cardíaca no período refratário absoluto, não acontece nada. Se você reestimula ela com estímulo intenso no período refratário relativo, ela gera essa contração prematura precoce, que vai ser uma contração menos eficaz, porque no músculo cardíaco não ocorre a somatização de potenciais. O que é essa somatização? Não é porque você teve um potencial e antes dele acabar que você teve outro potencial, que esses dois potenciais vão se somar para gerar um potencial tão intenso quanto ou até mais forte. Isso não ocorre no músculo cardíaco. Se novo potencial for gerado antes dessa célula retornar para o seu estado de repouso, ocorre a contração prematura precoce, que será uma contração menos efetiva, mais fraca do que a original. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de contração prematura tardia. Como assim? Essa é uma célula que despolarizou, repolarizou, voltou para o estado de repouso e aí sim recebeu um novo estímulo. E aí, o que esse gráfico evidencia para a gente? Que a partir do momento que a célula retorna para o estado de repouso através da repolarização e essa célula é reestimulada, aí sim ela forma um novo potencial, uma nova contração tão intensa quanto, tão efetiva quanto a original, a inicial, entendeu? Então a célula cardíaca ela precisa voltar para o estado de repouso para gerar uma contração efetiva, uma contração igual. Se ela for reestimulada antes de voltar para o estado de repouso,
Isso ocorre durante o período refratário relativo, já que durante o absoluto não é possível. Se ela for estimulada antes de retornar para o estado de repouso, é gerada então a contração prematura, que não é tão efetiva. Fechou? Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma curiosidadezinha muito bacana que está no Guyton, tá? E que é importante da gente mencionar. No coração, nós temos as mesmas fibras de actina e miosina. Vocês lembram que nós mencionamos das fibras de actina e miosina? A gente não vai entrar nessa imagem agora, tá? Mas eu só vou circular aqui para vocês se recordarem. Vocês lembram que no músculo liso a gente falou sobre fibras de actina e miosina? No músculo cardíaco, nós temos essas mesmas fibras de actina e miosina que são responsáveis por gerar a contração muscular. As mesmas, tá? E essas fibras de actina e miosina, no músculo liso, elas ficam presas a uma estrutura. Vocês lembram? Essa estrutura, no músculo liso, é chamada de quê? De corpos densos. No músculo liso, não confundam. No músculo liso, a estrutura que prende as fibras de actina é chamada de corpo denso. Aí, na aula de músculo liso, eu falei para vocês que a estrutura que prende as fibras de actina no músculo esquelético são chamadas de discos Z, né? Porém, eu intercalei nessa aula a nomenclatura de disco Z com discos intercalares Z. Eu aproveito nessa aula para fazer uma correção. No músculo esquelético, a estrutura que prende as fibras de actina é chamada de disco Z apenas, que foi o que eu falei na aula. Eu falei, no músculo esquelético, essa estrutura que prende as fibras de actina são chamadas de disco Z. No momento na aula que eu falei que é disco intercalar Z, eu fiz uma breve confusão, misturei dois conceitos. Por quê? O que são os discos intercalares? Por que eu estou trazendo isso aqui nessa aula? Os discos intercalares, pessoal, são uma estrutura presente aqui no coração, entendeu? Então, é algo para a gente não confundir. Corpo denso é uma estrutura que prende as fibras de actina no músculo liso. Disco Z é uma estrutura que prende as fibras de actina no músculo esquelético. E discos intercalares são estruturas presentes no miocárdio. Veja bem, eu trouxe aqui para vocês na imagem exemplos de discos intercalados. O que são esses discos intercalados? São estruturas que unem as células cardíacas, tá? Isso aqui, ó, é uma célula contráctil cardíaca. Isso aqui é uma outra célula contráctil cardíaca. Olha, várias células contrácteis cardíacas se unindo através dos discos intercalados ou discos intercalares. Então, os discos intercalares são estruturas que unem as células cardíacas. A união dessas células cardíacas transforma as células cardíacas em um verdadeiro sincício, né? Em um verdadeiro sincício. O que é um sincício? Um sincício é uma reunião de várias células que passarão a compartilhar os seus citoplasmas. Mas como assim compartilhar o citoplasma? Esse sincício não une duas células? Por que elas passam a compartilhar o citoplasma? Porque dentro desses discos intercalados, né? Esses discos intercalados não unem essas células, então por que elas começam a compartilhar os seus citoplasmas? Porque dentro desses discos intercalares, pessoal, nós temos inúmeras junções comunicantes. Inúmeras. E essas junções comunicantes tornam a passagem de íons um processo tão facilitado, né? Essa membrana se torna tão permeável entre as células para que ocorra a transmissão de potenciais de ação, para que ocorra a passagem de íons, que passa-se a considerar
que essas células estão compartilhando seu citoplasma, certo? Então, é graças às junções comunicantes presentes nos discos intercalados que permitem a rápida passagem de íons, nutrientes e potenciais de ação, que considera-se que as células cardíacas compartilham do seu citoplasma. E isso é muito importante justamente para a transmissão dos potenciais de ação, porque você não quer que essa célula se contraia, depois essa célula se contraia, depois essa célula se contraia. Você não quer isso. Você quer que essas células se contraiam praticamente ao mesmo tempo, para que essa contração seja efetiva. E você gere uma contração que vai conseguir estreitar as câmaras cardíacas de forma a mandar o sangue para as artérias, né? Para ejetar o sangue para as artérias. Então, esse mecanismo de passagem rápida de íons através dos discos intercalados é fundamental para o coração, formando, então, esse sincício, que é uma massa multinucleada de citoplasma. Isso que é um sincício. Beleza, pessoal? Show de bola, então. Então, nós entendemos que o miocárdio possui discos intercalados, que gerará o compartilhamento de citoplasma para que ocorra a passagem rápida de íons e potenciais de ação, formando um verdadeiro sincício. E a definição de sincício é essa que eu falei: massa multinucleada de citoplasma. Por que multinucleada? Porque são várias células que formarão uma massa que compartilhará o seu citoplasma. Beleza? Compartilhará porque os discos intercalados promovem essa união. Fechou? Isso, bacana. Então, a partir disso, esse coração consegue se contrair praticamente simultaneamente, porque a transmissão iônica dos potenciais de ação é muito rápida, é instantânea, e isso gera uma contração efetiva. Isso mesmo, pessoal. Entretanto, isso faz com que também a célula cardíaca ela seja permeável e seja também dependente da concentração dos íons no líquido extracelular. Melhor dizendo, né? A concentração de íons no líquido extracelular exerce um efeito poderoso sobre a contração cardíaca. Como assim? O Guyton traz, a título de exemplificação, o que a alta concentração de potássio causa no coração e o que a alta concentração de cálcio causa no coração. Os altos níveis de potássio, como eu trouxe aqui, os altos níveis de potássio vão causar no coração uma flacidez. Então, leque muito repleto de potássio causa flacidez cardíaca. E por que isso ocorre, pessoal? Veja bem, se a gente tem um potencial de ação aqui, que vai de menos 85 a mais 20, isso se deve à passagem de íons, né, e à diferença de concentração de íons no líquido extra e intracelular. E um desses íons que estão em diferente concentração é o potássio. O potássio está mais concentrado no interior da célula do que fora, certo? A partir do momento em que você aumenta a concentração do potássio aqui fora, a diferença entre os potenciais aqui, a diferença entre a concentração de potássio dentro e fora começa a reduzir. Porque você tem mais potássio dentro, menos fora. Se você aumenta a concentração de potássio fora, essa diferença entre a concentração dentro e fora começa a reduzir. Se essa diferença começa a reduzir, o potencial de membrana também começa a reduzir, certo? Se o potencial de membrana começa a reduzir, pessoal, o que vai acontecer? Se esse potencial começa a reduzir, você começa a ter contrações que não são tão efetivas, certo? E com isso, esse coração vai perdendo a sua efetividade, a contração vai ficando mais fraca, isso vai gerando uma flacidez cardíaca e uma dilatação das células musculares cardíacas. Então, gravem. Aumento da concentração de potássio no líquido extracelular gera flacidez cardíaca, gera
perda da força de contração cardíaca, perda de efetividade da contração cardíaca. Já no caso dos íons cálcio, ocorre justamente o contrário. O cálcio não é o responsável por gerar a contração cardíaca, então quanto mais cálcio você tiver no leque, isso vai gerar, na realidade, são contrações espásticas, porque esse cálcio vai estar tão presente no leque e, consequentemente, ele passa a estar mais presente no leak, que isso vai ficar gerando contrações intermitentes e vai gerar espasticidade no seu coração. Então, gravem isso. Alta concentração de cálcio no leque gera espasticidade, contrações espásticas no coração. O seu coração fica tendo espasmos musculares mesmo, tá? Enquanto que a redução de cálcio no leque causa a flacidez e a perda da força muscular que o aumento de potássio causava. Então, o aumento de potássio causa flacidez e a redução de cálcio causa flacidez cardíaca. O aumento de cálcio causa espasticidade, beleza? Então, memorizem e interiorizem esses conceitos, pois eles são importantes para as discussões das questões no futuro. Fechou? Sabendo disso, nós podemos entrar agora na famigerada, na querida contração do músculo cardíaco. A contração do músculo cardíaco, pessoal, ela é muito parecida com a contração do músculo esquelético, pois veja, tanto o músculo cardíaco quanto o músculo esquelético são músculos estriados. Olha aqui, nessa imagem a gente consegue ver as estrias, olha, uma estria, outra estria, outra estria. Isso são as estrias do músculo, tá vendo? Então, o músculo cardíaco também é um músculo estriado, aqui é um exemplo de uma célula cardíaca, tá? Então, a contração é muito parecida com o do músculo esquelético. A principal diferença aqui reside no retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco, que apesar de contribuir para o processo de contração, esse processo de contração ele não é tão dependente assim do retículo sarcoplasmático. Ele é muito mais dependente do cálcio extracelular que vem do túbulo T. Vamos entender como é que ocorre esse processo de contração? Eu vou ler o que está aqui na imagem e depois a gente explica detalhadamente cada um desses passos. Olha, no primeiro momento vai ocorrer a chegada de um potencial de ação proveniente de células adjacentes. Esse potencial de ação vai gerar a abertura de canais de cálcio, certo? Permitindo, então, a entrada de cálcio do leque para o leak. Após isso, esse cálcio que entra no interior da célula induz a liberação de cálcio através dos receptores de ranodina no retículo sarcoplasmático. Então, o retículo sarcoplasmático possui receptores de ranodina. O que esses receptores de ranodina fazem? Quando o cálcio se liga a eles, eles abrem canais presentes no retículo sarcoplasmático que vai permitir que mais cálcio saia para o interior da célula. Gerando, então, uma liberação local de cálcio. Essa liberação de cálcio vai gerar as chamadas faíscas de cálcio, né? Que nada mais é do que uma hiperconcentração de cálcio no interior da célula, tá? Essa hiperconcentração cria um sinal de cálcio. Esse sinal de cálcio, bem como o cálcio propriamente dito, se liga à molécula de troponina. A molécula de troponina é uma molécula que está alojada nas fibras de actina. Lembra que a gente falou fibras de actina, fibras de miosina? Nas fibras de actina, a gente possui essas moléculas de troponina. Então, o cálcio se liga à troponina, tá? E aí desencadeia todo o processo contráctil que eu vou falar para vocês em detalhes no meu momento da explicação. Após isso, o relaxamento
dessa musculatura, após a contração, o relaxamento ocorre quando o cálcio se desliga da troponina e aí parte desse cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático, parte desse cálcio é transportado para fora da célula através do trocador de sódio-cálcio, que é esse trocador aqui, tá? E para que esse mecanismo permaneça ocorrendo e a célula retorne para o estado de repouso, a bomba de sódio e potássio se torna ativa para que ocorra, então, um relaxamento efetivo. Beleza? Vamos agora explicar detalhadamente esse processo de contração. Leque, nós temos aqui o leque, nós temos aqui o leak. Ok, isso a gente entendeu. Antes de eu iniciar minha explicação do processo de contração, é importante eu falar para vocês de uma característica do coração. No coração, nós temos esses chamados aqui, ó, túbulos T. O que são esses túbulos T? São túbulos mesmo, são canais que estão presentes nas células cardíacas, nos miócitos, que fazem com que o leque esteja mais próximo do leak. Tá vendo? São invaginações da membrana, ou seja, a membrana aqui, ó, ela entra para dentro formando esse túbulo para que ocorra a entrada de leque para aqui, para essa região, e com isso fique mais fácil de você ter o contato com os íons que estão presentes aqui no leque, beleza? Então, a função dos túbulos T é ter uma maior superfície de contato com os íons que estão presentes no leque. Ok. O músculo esquelético também tem esses túbulos T. Porém, o coração, o diâmetro desses túbulos T no coração é 5 vezes maior do que no músculo esquelético, o que faz com que o volume desses túbulos T no coração seja 25 vezes maior do que no músculo esquelético. Isso evidencia a importância da concentração dos íons no líquido extracelular para a geração da contração efetiva. O coração entendeu, olha, eu sou muito dependente da concentração do leque. Então, eu vou aumentar meu túbulo T para que eu tenha mais íons em contato com a minha célula, com o meu miócito, e com isso eu tenho uma contração efetiva. Certo? Show de bola. Vamos agora para a explicação. A célula cardíaca está representada aqui. Essa célula cardíaca recebeu um estímulo. Toma estímulo. É um estímulo elétrico advindo de um potencial de ação, que foi um estímulo promovido pelo nódo sinusal. Show de bola. Então, aqui a gente recebeu esse estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico faz o quê? Esse estímulo elétrico vai lá na membrana do miócito e fala assim, olha, miócito, é hora de você contrair. Como que você vai contrair, miócito? Você vai contrair recebendo cálcio. Então, esse estímulo elétrico vai lá na membrana do miócito e ativa canais de cálcio, abre canais de cálcio dependentes de voltagem. A abertura desses canais de cálcio através de um potencial de ação que chegou nessa membrana vai promover a entrada de cálcio para o líquido intracelular por conta de um gradiente osmótico, porque tem mais cálcio fora, né? Tem mais cálcio no leque do que dentro, no leak. Então, esse cálcio começa a entrar para dentro da célula. Quando esse cálcio entra para o interior da célula cardíaca, para o interior do miócito, esse cálcio se liga a um receptor no retículo sarcoplasmático, chamado receptor de rianodina. Esse receptor destrava canais que estão no retículo sarcoplasmático e, ao destravar esses canais, ele abre esses canais, permitindo que cálcio saia do retículo sarcoplasmático para o citoplasma da célula cardíaca. Então, tanto o cálcio do líquido extracelular quanto o cálcio do retículo sarcoplasmático vem para o citoplasma da célula cardíaca. Ah, show de bola. O aumento da concentração de cálcio no interior do citoplasma da célula cardíaca, do miócito, favorece o processo contráctil. De que forma? O aumento da concentração de cálcio faz com que o cálcio se ligue à molécula de troponina. Vou desenhar aqui para vocês como que é isso.
Vamos lá. Bora com o desenho do Enzo. Ó, a gente tem aqui uma molécula de miosina com as suas pontes cruzadas. Aí eu volto na outra imagem e explico para vocês, tá? Só para vocês entenderem o mecanismo da contração. Aí aqui em cima, ó, a gente tem uma molécula de actina. É uma fibrazinha de actina, né? Aqui em cima a gente tem uma fibra de actina, aqui embaixo a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra. Show de bola. Essa fibra de actina, ela é revestida por uma molécula chamada de tropomiosina. A tropomiosina reveste a molécula de actina. Então, aqui a gente tem uma tropomiosina. Vocês vão anotando aí. O que está de azul é a tropomiosina. Vai anotando. E, além disso, a gente tem uma outra molécula que está ligada à actina, chamada de troponina. Mais especificamente, nesse caso, a troponina C, que é o que está de verde aqui na imagem. Tá bom? Desculpem o desenho, pessoal. Não sou um artista propriamente dito, não, tá? Então, o que está de verde é a troponina, mais especificamente a troponina C. Vocês vão puxando a setinha e vão anotando aí. Show de bola. E aqui a gente tem o cálcio. Show de bola. Quando ocorre o aumento da concentração de cálcio na célula, esse cálcio se liga a essa molécula aqui verde, chamada troponina C, tá? Troponina C. Qual que é a função da troponina C? A função da troponina C é desbloquear a fibra de actina da tropomiosina. Porque essa molécula de tropomiosina em azul, ela bloqueia a contração muscular, pois ela impede que as pontes cruzadas da molécula de miosina se liguem à actina, certo? Então, a tropomiosina bloqueia a actina de se ligar à miosina. Quando o cálcio aumenta no interior da célula cardíaca, esse cálcio se liga à molécula de troponina C. Essa molécula de troponina C em verde gera um sinal para a fibra de actina e para a fibra de tropomiosina, que a fibra de tropomiosina é a de azul. Então, ao cálcio se ligar à troponina C, ele gera um sinal para a tropomiosina. Essa tropomiosina desgarra da fibra de actina, permitindo, então, que a fibra de actina se ligue à molécula de miosina. Entendeu? Então, a partir disso, você possibilita que a contração desse músculo ocorra. Então, esse cálcio se liga à troponina C, que faz com que a tropomiosina se desgarre da actina. Esse cálcio ativa uma enzima que vai converter ATP em AMP, ATP em ADP, melhor dizendo. Esse fosfato que sai do ATP se liga aqui nas pontes cruzadas da miosina e faz com que essas pontes cruzadas se tornem ativas. Essas pontes cruzadas começam a se movimentar para frente, para trás, para frente, para trás, puxando as fibras de actina sobre ela, para que ocorra o processo de contração. Porém, de nada adiantava esse cálcio ativar a enzima que quebra o ATP em ADP, né? De nada adiantaria o cálcio fazer isso e esse fosfato vir aqui e ativar as pontes cruzadas. Isso não adiantaria nada se a actina ainda tivesse presa às fibras de tropomiosina. Então, o cálcio, além de quebrar o ATP em ADP para gerar esse fosfato para ativar as fibras de actina, porque o fosfato é um ativador da miosina. É o fosfato que faz com que a miosina fique ativa e puxe a actina sobre ela, gerando a contração muscular. Então, o cálcio, além de ativar essa enzima que quebra o ATP, ele também desgarra a fibra de actina da tropomiosina para que os pontos de ligação com a miosina fiquem
esses pontos fiquem descobertos, né? E assim a actina consiga se ligar e assim a miosina consiga se ligar à actina, puxando a actina sobre si, gerando o encurtamento do sarcômero. Lembram o que é o sarcômero? O sarcômero é a unidade contráctil funcional. Então, a miosina vai puxar essas fibras de actina, gerando, então, o encurtamento do sarcômero. Aqui, ó, que a gente tem isso bem representado para vocês. Miosina, pontos cruzadas, actinas, né? Então, a miosina com suas pontas cruzadas vai puxando as fibras de actina sobre si, né? Para quê? Para que gere o encurtamento do sarcômero, e é o encurtamento desse sarcômero que gera a contração muscular. Nesse caso, a contração do músculo cardíaco. Beleza? Então, é graças à entrada de cálcio que todo esse processo que nós mencionamos, ele ocorre. Vamos recapitular? Cálcio, potencial de ação chega, gera abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem, cálcio entra do leque para o leak, esse cálcio ativa receptores de ranodina, que favorece a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para o leak. Isso vai gerar o aumento da concentração de cálcio intracelular. Esse cálcio intracelular ativa enzima que vai quebrar ATP em ADP. Esse fosfato gerado a partir da quebra do ATP em ADP se liga à miosina, ativando as pontas cruzadas da miosina. Ao mesmo tempo, esse cálcio se liga à molécula de troponina C, favorecendo o desgarramento da molécula de tropomiosina da fibra de actina. Com isso, a fibra de actina fica livre para se ligar à miosina, e essa miosina que está ativa a partir do fosfato começa a puxar a molécula de actina sobre si, gerando a contração muscular. Show de bola? Esse é o processo da contração. Aí, depois que esse estímulo ocorre, esses canais de cálcio voltagem dependente começam a se fechar. O estímulo cessa, o canal se fecha, a concentração de cálcio vai reduzindo, e aí, com isso, a contração deixa de acontecer, porque o cálcio não está sendo mais suficiente para gerar a contração. Nesse momento, o cálcio residual que sobra, ele vai ser rearmazenado no retículo sarcoplasmático, bem como esse cálcio ele vai ser mandado para fora da célula cardíaca. Como que esse processo ocorre? A partir do momento, então, que os canais se fecham e a concentração de cálcio se reduz, o processo contrátil cessa e passa a ocorrer o relaxamento das fibras de actina e miosina. Então, esse cálcio ele começa a ser destinado para o retículo sarcoplasmático. Através de quê? Através de transportador de cálcio, bomba de cálcio, ATPase. Então, esse processo de armazenamento do cálcio no retículo sarcoplasmático da musculatura cardíaca é um processo ativo, ou seja, é um processo que gasta energia. Você tem aqui na membrana do retículo sarcoplasmático uma bomba transportadora de cálcio, ATPase, que gasta energia para transportar esse cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Ótimo. Rearmazenamos parte do cálcio no nosso retículo sarcoplasmático. E o restante do cálcio que sobra? O restante do cálcio que sobra, ele é mandado para fora da célula cardíaca através dessa moléculazinha aqui, ó. Essa molécula é chamada de trocador de sódio-cálcio. O que esse trocador faz? Esse trocador manda cálcio para fora mediante a entrada de sódio para o interior da célula. Então, ele fica pegando o cálcio que está aqui no leak e manda para o leque, e pega o sódio que está no leque e manda para o leak, para que, então, ocorra o relaxamento dessa célula. Mas aí você me fala, Enzo, e pode o sódio ficar no leque? O sódio não deve ficar... pode esse sódio ficar dentro do leak? Isso não vai ocorrer um desbalanceamento da célula, não? Exatamente, pessoal. Esse sódio não pode ficar no interior do leak, porque isso vai causar uma desregulação da célula. E é aí que entra na jogada a bomba de sódio e potássio.
Essa bomba de sódio e potássio vai pegar esse sódio que veio aqui para o leak, vai mandar ele para fora mediante a entrada de potássio do leque para o interior da célula, para que então você volte para o estado de repouso. Então, para que o trocador sódio-cálcio permaneça funcionando, você depende da atuação da bomba de sódio e potássio para ficar constantemente mandando esse sódio que está entrando na célula para fora, para que a concentração de sódio na célula não aumente e cesse a atuação desse trocador de sódio-cálcio. Por quê? Porque se a concentração de sódio no interior da célula aumentar, esse trocador aqui automaticamente ele para, porque esse trocador ele funciona por conta de diferença de gradiente osmótico. Então, tem mais cálcio dentro aqui agora, então eu consigo mandar esse cálcio para fora. Tem mais sódio fora aqui, então eu consigo mandar esse sódio para dentro. Agora, se você aumenta a concentração de sódio, esse sódio não consegue entrar, logo o trocador ele fica impossibilitado. E com isso, gera acúmulo de cálcio e então esse cálcio não permite que a célula relaxe, porque a célula só vai relaxar no momento em que o cálcio reduz a concentração no interior da célula a partir do fechamento dos canais de cálcio e a partir do armazenamento e do descarte de cálcio. Isso vai gerar o desprendimento de cálcio da molécula de troponina, gerando então o relaxamento. Beleza? E aí, a contração é isso, são esses 10 processos. Caso vocês não tenham entendido, retornem o vídeo, reassistam esse processo de contração, porque esse processo de contração é muito importante de vocês entenderem, tá bom? Então, só recapitulando, o processo de relaxamento ocorre quando o cálcio reduz a concentração no líquido, isso gera o desprendimento do cálcio da troponina. Esse cálcio residual é armazenado no retículo sarcoplasmático através de uma bomba de cálcio ATPase, e também esse cálcio é mandado para fora da célula através do trocador de sódio-cálcio, que vai ficar trocando cálcio por sódio, e esse trocador se mantém ativo através de uma atuação concomitante da bomba de sódio ATPase, que vai pegar esse sódio que entrou a partir do trocador e mandar para fora e mandar o potássio para dentro para que essa célula retorne para o estado de repouso. Show de bola? Estamos entendidos? Vamos seguir então a nossa querida aula. E aí, pessoal, nós chegamos agora na porção, na parte mais importante dessa aula. Se vocês saírem dessa aula aqui de hoje compreendendo essa imagem que eu irei mostrar para vocês, eu já ganhei meu dia, tá? Porque o nosso foco é essa imagem. Como eu devo demorar nessa imagem? Cerca aí de uns 40 minutos só nela, porque ela é uma imagem muito importante que eu vou detalhar bem. Eu vou encerrar essa aula e vou começar outra aula específica para essa imagem, tá bom? Vamos lá então? Só esperem um minutinho aí.